Vocês sabem, isso não é uma mensagem de coach, isso não é uma mensagem de prosperidade, no sentido de fazer com que você saia animado a ser próspero. Mas orei a Deus, perguntei: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu traga para a sua igreja? Por quê? Porque os irmãos sabem o quanto que eu amo falar da graça, da ressurreição, da vida eterna, de céu, de Jesus. Mas enquanto eu orava, eu me lembrei de algumas coisas, de muita gente que tem uma vida de insucesso, uma vida de derrota, e coloca a culpa em Deus. Pessoas que de uma certa forma não deram certo em áreas na vida, e por causa disso, de alguma forma, lá dentro, ele acha que Deus não olha para ele, que Deus esqueceu dele, que ele nasceu para ser um derrotado e não um vencedor. Ele esquece que ele é imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança, Deus não erra. E Deus fez você para ser vitorioso em tudo que você colocar a mão. Mas algumas coisas não funcionam de forma tão simples como eu estou falando. E por causa disso, quando vai chegando no final do ano, aquela expectativa da virada de ano, de que tudo vai ser melhor, de que tudo vai dar certo, a gente esquece que essa mesma expectativa nós tivemos de 2017 para 18, 18 para 19, 19 para 20, 20 para 21, e assim vai. E parece que é uma expectativa que no ano seguinte basta apenas algumas semanas e a gente percebe que parece que nada muda, ou que nada mudou, ou que nada vai mudar. E enquanto eu orava em casa por algumas pessoas que eu perguntava para Deus por que certas situações, e Deus então não me respondeu naquele momento. Mas ao acordar cedo pela manhã, em meu TSD, lendo um texto do Antigo e um texto do Novo, e quando chegou no Novo, eu me deparei com Mateus, capítulo de número 25, verso de número 14, e diz assim: será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E quando veio assim os seus bens, pum, abriu. Princípios para uma vida de sucesso. O tema da mensagem veio até antes da mensagem, muito raro comigo. Princípios para uma vida de sucesso. E Deus falou para mim: olha, sabe por que está dando errado? Porque eles não obedecem os princípios para uma vida de sucesso. E eu continuei lendo. Passei dos bens e entrou. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor.
princípios para uma vida de sucesso. Nós começamos falamos do verso de número 14, e chamamos a atenção para algumas palavras do verso 14, domingo passado. Que esse Senhor, que nós intitulamos Deus, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Chamou, servos, confiou. E nós falamos sobre isso, explicamos sobre os talentos, porque ele deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e 1 talento. E talento quer dizer uma medida, um padrão de medida. Deu 30.000 moedas ou 150 quilos de prata. A outro 12.000 moedas ou 60 quilos de prata. A outro 6.000 moedas ou 30 quilos de prata. É um padrão de medida. E o texto vai dizer no verso de número 15, que ele fez isso segundo a própria capacidade de cada um. Ou seja, é uma palavra que quer dizer força para carregar. Se ele deu 150 quilos, ele deu para um o que podia carregar. Se ele deu para outro 30 quilos, era o que ele podia carregar. Porque Deus não é injusto. Ao contrário, Deus é justo, trabalha com equidade. Deu para o que mais podia carregar 150 quilos. E o que menos podia carregar, Deus deu 30 quilos. Então ele foi dando a cada um conforme o que cada um podia carregar. E quando ele chama, é um chamado específico. Servos para realizar. E Deus confiou a eles. Deus não disse, eu confio mais em você e menos em você. Ele confiou. E o texto diz que ele se ausenta. E no verso de número 15, ele dá 5 talentos, 2, 1. E no verso de número 16, o que recebe 5 talentos, sai imediatamente. E aí foi a primeira característica de uma pessoa de sucesso. Isso tudo eu falei domingo passado. A primeira característica de uma pessoa de sucesso, quando diz saiu imediatamente, essa pessoa não perde tempo. Uma pessoa de sucesso não perde tempo. Uma pessoa que nasceu para vencer não perde tempo. Ela não vive carregada em redes sociais, Netflix, não é? Leitura que não serve para nada, fazer coisa que não serve. Ela não perde tempo. Ela não perde tempo. E essa pessoa que não perde tempo, ela está enquadrada em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz, o que tens as mãos para fazer, faz-o, mas faz-o depressa, conforme as tuas forças, porque lá na sepultura não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento. E nós então falamos para as pessoas, olha, se o texto diz que na sepultura não tem obra, projeto e conhecimento, porque a pessoa está morta. E se você está vivo e você não tem uma obra, um projeto, ou adquire algum conhecimento durante o dia, você está vivo morto, ou morto vivo. Porque se é para se ter sucesso, você precisa fazer aquilo que lhe vem às mãos. Então você tem que ter projeto, você tem que adquirir conhecimento. Todos os dias você tem que aprender alguma coisa. Nós falamos isso. Uma pessoa que vive ou que acorda de manhã sem um projeto, sem ter aprendido nada quando acabar o dia, e não ter feito nada durante aquele dia, é uma pessoa que já morreu e não sabe. Então a gente falou, a gente precisa entender que nós não podemos perder tempo. A vida passa, corre, não dá para perder tempo. Tem muita gente perdendo tempo com celular, perdendo tempo com internet, perdendo tempo com besteira, perdendo tempo com porcaria. E quem tem uma vida de sucesso não perde tempo. Bom, depois nós dissemos que ele não apenas saiu imediatamente, mas como ele recebeu, ele saiu e ganhou outros 5. Olha o que é que o texto diz.
recebeu, saiu e ganhou outros 5 talentos. Versículo de número 16. E ganhou outros 5. Ou seja, ele não perdeu a oportunidade. Dissemos isso também domingo passado. Então, uma pessoa que não perde a oportunidade. Então, 2 características desse camarada: não perdeu tempo e não perdeu oportunidade. E ele agarrou a oportunidade. Agora nós vamos para a mensagem ou as características de hoje. Nossa, passei 10 minutos só para falar de domingo passado. Vamos começar, ok. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema não. Sei que estão com raiva de mim, já me tiraram 10 minutos. Eu brincando, gente. Terceira característica de uma pessoa que nasceu para vencer: princípios de sucesso. Observe no versículo de número 15, por favor. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, segundo a sua própria capacidade, e então foi embora. Versículo de número 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente, foi negociar e ganhou outros 5. Pergunta: o dono dos bens, quando deu para ele, disse o que era para ele fazer, sim ou não? Não. Não disse. Mas ele pegou os talentos e saiu para negociar. Sabe como é que se chama isso? Proatividade. Uma pessoa de sucesso, ela é proativa, irmãos. Eu tenho convivido com muita gente durante muito tempo da minha vida. E sabe o que é que eu tenho visto? Gente que não tem iniciativa, irmãos. Que não é proativo. O que é proatividade? Alguém que tem capacidade de discernir o que está à sua frente e age em cima do seu futuro. Isso é proatividade. Irmãos, tem gente que não tem proatividade nenhuma. Às vezes eu chego, irmão, se eu chegar em um lugar e eu ver um papel no chão, eu pego o papel, onde é que tem um lixo aqui? Já jogo no lixo. Eu não sei chegar num lugar, se eu ver uma porta aberta, minha esposa disse que isso é toque. Se eu ver uma porta aberta, eu fecho. Se eu ver uma luz acesa, não tiver ninguém no lugar, eu apago. Mas tem gente que você vê um papel no chão, passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, aí você está um pouquinho distante, aí você fala assim: ô abençoado, pega esse papel no chão, aí por favor, esse lixo aí, pega aí, esse saco que jogaram aí. Aí ele pega o saco, olha para a tua cara e fala: e agora, pastor, eu faço o quê? Iniciativa zero. Proatividade zero. Outro dia desse, irmãos, eu fui tomar café com uma pessoa. Marquei para tomar um café. Vamos tomar um café, bora. E aí, chegou lá, eu gosto de café. E aí eu falei: olha, eu quero um expresso. E a pessoa falou assim: daquele curto. Aquele que é bem forte mesmo, curto. Aí ele me trouxe. Aí, e você? Eu disse: não, um café normal. Normal, traz um expresso normal para ele. Tá bom. Aí colocou lá. Aí o rapaz veio com adoçante e com açúcar. Falou: açúcar ou adoçante? Eu falei: para mim nada, pode levar. Aí ele: ok. Aí o rapaz não falou nada, ficou calado. Ele esperou o cara falar alguma coisa, pegou e levou. Aí eu tomei o meu café sem açúcar, sem adoçante, porque quem gosta de café é assim, aí sem açúcar, sem adoçante. Tomei o meu café. Aí eu vi quando ele tomou o café e fez uma carinha feia assim. Aí eu olhei para ele e falei assim: tá ruim? Ele falou: tá sem açúcar. Eu falei: e por que você não pediu? É que o senhor mandou voltar. Eu falei: por que você não pediu, irmão? Falou assim: ô irmão, eu quero. É porque o senhor falou pro rapaz voltar, eu deixei. Gente tão sem iniciativa, irmão, que toma até café sem açúcar mesmo não gostando. Você entende isso? Irmão, tem que ter uma pessoa de sucesso. Ela não perde tempo, ok? Já falamos isso. Quem ainda não viu, é só assistir a mensagem do domingo passado.
Uma pessoa que não perde tempo, não perde oportunidade, mas ela tem que ser proativa, irmão. Proativa. Irmão, eu convivo com pessoas que são péssimos em feedback, em responder, dar retorno. Você manda uma mensagem para a pessoa, ela não bota nem ok, que leu, que está ok. Não. Aí fica. Aí passa. Aí você, e aí? E a pessoa não responde. Diz alguma coisa e nada. E é algo. Aí você pega o telefone e liga. E falou, fulano, te mandei uma mensagem no WhatsApp. Resposta, eu vi. Cara, e por que tu não responde? Irmãzinha, por que tu não responde? Sabe por quê? Porque é inerte. Não consegue sair do lugar. Olha, um camarada uma vez me contou uma história, achei muito legal. Disse que um camarada que tinha 30 anos de empresa entrou para falar com o chefe dele. Falou, chefe, dá licença, preciso conversar com o senhor. Aí o chefe disse, pô, não. Ele disse, é porque o senhor sabe que o JJ tem 2 anos de empresa, já virou chefe. Ele queria reclamar por causa que o cara com 2 anos, ele estava com 30 na empresa. O cara com 2 anos entrou, já era chefe dele, ganhava já o dobro. Falou, eu queria falar com o senhor porque o JJ, ele falou, peraí, foi muito bom você ter vindo aqui. Antes de você continuar o assunto lá do seu chefe, do JJ, eu preciso pedir a você um favor. Ele disse, pois não. Ele disse, hoje eu queria dar abacaxi para todos os funcionários no almoço. Então, você podia descer aqui na esquina, logo aqui na ladeirinha, você desce lá na esquina, pergunta se ele tem abacaxi para eu dar para os funcionários no almoço. Pois não, ele foi lá, 10 minutos depois ele voltou, falou, chefe, tem abacaxi. Quanto custa? Não perguntei. Quantos abacaxi? Não sei. Sabe, não sei. Faz o seguinte, senta aqui, que a gente vai conversar sobre o que você quer falar comigo, que é o fato do JJ ter 2 anos. Fica aí, daqui a pouco eu falo com você. Ligou para a secretária, manda o JJ vir aqui na minha sala. Aí ele foi. Falou, meu filho, hoje eu quero dar abacaxi para os funcionários, depois do almoço. Excelente, chefe. Olha, aqui embaixo tem um cara que vende abacaxi. Vai lá e pergunta se ele tem. Aí ele foi, 10 minutos depois ele voltou. Falou, chefe, tem. Custa R$1,50. E eu perguntei se ele tinha uma quantidade suficiente para atender os nossos 100 funcionários. E ele disse que tem. Aí eu falei para ele, pensei, poxa, mas a gente vai ter esse trabalho de cortar. Eu perguntei para ele, o senhor já entrega cortado? E o rapaz disse, entrego já cortado. Aí ele pensou, chefe, aí eu pensei, poxa, eu mesmo não gosto de abacaxi. Deve ter mais gente que não gosta também. O senhor tem outras frutas? E o rapaz disse, tenho. Ele falou, chefe, eu anotei o preço de todas elas. E como o volume era muito grande, eu já negociei 15% de desconto. É só o senhor dizer que quer, que eu vou lá e resolvo o problema. O chefe olhou para ele e falou, precisa não, JJ. Daqui a pouco eu decido, pode ir. Virou para o rapaz, sim, meu filho, você queria falar de quem mesmo? E o camarada olhou e falou, de nada não. Obrigado. E saiu. Uma pessoa de sucesso, ela não faz só o que mandam. Ela tem proatividade. Aqui, o camarada não disse para ele o que ele tinha que fazer, mas quando ele recebeu, ele sabia o que fazer. Porque é dedutivo, irmãos. Tem coisas que você não precisa dizer para você o que você tem que fazer. Está na cara, você já sabe o que tem que fazer. Aí você olha para essas pessoas que prosperam, elas são dispostas a fazer. Porque tem gente, irmãos, que é proativo e tem gente que é só reativo. Só age quando mandam e muitas vezes ainda fazem errado.
Uma pessoa proativa não tem medo do futuro, vai atrás, corre, não precisa que ninguém mande. Ela já vê o errado e já corrige logo. As pessoas proativas são otimistas. Sai todos os dias para ganhar, dispostas. Tem obras, projetos, conhecimento. Enquanto que uma pessoa reativa é uma pessoa parada, é negativa, vive cansada aos 20 anos de idade, preguiçosa, lenta, lerda, quase parando. Isso não tem a ver com temperamento, irmãos. Porque os homens, por exemplo, mais ricos do mundo hoje, o cara da Amazon, o camarada da Tesla lá, o Elon Musk, todo mundo sabe o nome desse cara, gente. Esse daí mesmo. Já declararam, são tímidos. Tímidos. Então não tem a ver uma coisa com a outra, irmãos. Tem a ver com disposição para fazer, iniciativa. Quarta característica. Primeira, não perde tempo. Segunda, não perde oportunidade. Terceira, é proativa. Quarta característica. Está no versículo seguinte, no 17. Olha só o que está escrito. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. O que é essa quarta característica que eu achei nesse versículo? Do mesmo modo. Ele não perdeu tempo. Ele não perdeu oportunidade. Ele era proativo. Mas ele tinha menos do que o outro. Ele tinha 2, o outro tinha 5. Irmãos, sucesso nunca foi quantidade. Sucesso nunca foi o tipo do serviço. Sucesso nunca tem a ver, irmãos, com a posição que você está. Sucesso não tem a ver com isso. Talvez alguém, irmãos, seja mestre de obra. E o outro seja um advogado. Doutor, pós-graduado, mestre em quase tudo. Mas esse camarada não tem cliente. O cara tem 200 cursos e não tem cliente. Enquanto que o mestre de obra fez até a 4ª série. Você chega lá e fala assim: rapaz, eu queria fazer um serviço com você. Rapaz, Dona Maria, eu tenho o serviço dela. Depois vem Dona Antônia. Aí quando acabar eu vou para a casa do seu Paulo. Depois eu vou para a casa do seu fulano. Eu acho que só para o final do ano. Porque sucesso não tem a ver com a quantidade. Sucesso não tem a ver com o tipo. Sucesso não tem a ver porque você tem 5, o outro tem 2. Sucesso tem a ver que com aquilo que você tem na mão você é bom. É isso que é sucesso. Sabe, tem muita gente dizendo: ah, se eu tivesse 5. Olha, primeiro que Deus não dá 5 para quem só pode carregar 2. Porque Ele dá conforme a sua capacidade, seu dinamis, a sua força para carregar. Então, não é porque você está morando num lugar, trabalhando numa empresa, frequentando aquela escola, seja lá o que for, que você é inferior ao que tem sucesso. De forma alguma. O cara que tem 2, ele não se inferiorizou, ele não se acovardou, ele não se sentiu incapaz. Falou: é 2 que eu tenho? Pois é 2 que eu vou multiplicar. Eu não tenho 5, mas eu tenho 2. É 2 que eu vou multiplicar. Mas uma pessoa de sucesso é boa na área que ela está. Se ela tiver: ah, pastor, eu nunca tive uma oportunidade. Agarra a oportunidade e mostra que você é bom. Não perde tempo. Uma pessoa de sucesso, irmãos, não perde tempo, agarra a oportunidade, é proativa e é bom no espaço dela. Tem gente, irmãos, que quer ser gerente, mas é um péssimo atendente.
Tem gente, irmãos, que quer ser o líder do departamento tal, mas é um membro horrível. Então ele não tem sucesso na área que ele está, mas ele quer a área do outro. Tem gente que gostaria de ter o dinheiro lá do Bill Gates, do Elon Musk, do outro cara lá, do outro lá. O cara queria ter o que ele tem, mas o que ele tem, ele não multiplica. Ele queria estar no lugar do outro, no de 5, enquanto que Deus está dando a ele 2, e ele não faz nada com os 2 que ele tem. Quem está entendendo aqui, diga amém. Se vocês por acaso, eu estou batendo muito, sim ou não? Sim, gostei da irmã, foi sincera. Se quiser eu prego sobre o cego de Jericó. A gente muda, para aqui agora, muda. Tem problema. Mas Deus falou assim, ó, o povo não tem sucesso, porque os princípios que eu estabeleci de prosperidade eles não vivem. E depois a culpa é de Deus. Perde tempo, perde oportunidade, não é proativo e se inferioriza. Se acha derrotado sem nem entrar na guerra. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles 3, Deus chamou, e diz a Bíblia, confiou. Deus confia em você. O pouco que você tem, pode ser o que for, aonde você estiver, Deus confia em você. Irmãos, quem está falando aqui não é só alguém que tem oratória. Não. Os meus filhos sabem o quanto que eu brigo com eles. Porque, irmãos, eu vim de uma comunidade. Eu vim, irmãos, de uma família que não tinha condição. Eu passei necessidade de comida quando eu me casei. O meu primeiro filho, Jonatas, as roupas dele foram doadas. O berço foi doado. Porque a gente não tinha nada. Só que eu não perdi tempo com besteira. E quando eu olho para o que está escrito, eu digo, Deus, eu fiz isso. Nunca gostei de perder tempo. Agarrei as oportunidades. Se alguém me convidava, eu estava lá. Não perdi as oportunidades. Irmãos, eu sempre fui proativo. Minha mulher sabe, ela disse que eu tenho um toque. Porque eu tô em casa. Aí, toca a companhia. Eu digo, a companhia está tocando. Ela fala, todo mundo está ouvindo. Eu digo, porque ninguém faz alguma coisa. Levanta, atende, vai lá, pelo amor de Deus. Aí ela fala, calma, a gente vai. Eu digo, depois do 5º toque. Proatividade, irmãos. Proatividade. Agora, olha. O de 2, do mesmo modo. Não importa o que você tenha, irmãos. Eu sempre fui assim. Como camelô, como comerciante. Como vendedor, como diretor. Sempre fui assim. E esse camarada, o de 2 talentos, do mesmo modo. Não importa. Não queira ter 5 para poder dizer, agora eu vou produzir. Comece produzindo com o que você tem. Davi, tem um gigante para matar. Precisa de armadura? Não.
Eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu só preciso de uma funda e pedra. Sansão, um exército está vindo para te pegar. Deixa eu ver qual é a arma que eu tenho aqui. Um pedaço de osso. E matou um exército. Moisés arruinou Faraó com um cajado na mão. Para você vencer, você não precisa de nada, a não ser disposição para entrar na guerra. Quem está entendendo, diga amém. Diga a pessoa que está do seu lado, entendeu? Porque é agora que o negócio vai ficar complicado. Atenção, senhores passageiros, solicito que apertem os cintos, porque vai entrar em turbulência. Porque a gente vai falar do que só recebeu um. Olha o que recebeu um. Versículo de número 18. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha as características desse rapaz. Primeiro, saiu. Agora, veja a do que recebeu 5. O verso de número 16, por favor. Saiu imediatamente. Volta para o verso de número 18. Saiu, saindo. Faltou uma palavra depois do saiu. Qual é? Porque esse camarada procrastinava as coisas que tinha que fazer. Irmãos, tem gente que você diz assim: cara, tem que fazer isso, mas hoje é domingo, eu faço amanhã que é segunda. Aí, chega na segunda, fala: e aí, já fez? Rapaz, o meu sábado e domingo foi tão pesado, eu faço amanhã que é terça. Aí chega terça-feira, e aí, já fez? Pô, esqueci, faço amanhã, quarta. Chega na quarta, fala: cara, não esquece de fazer isso. Não, pode deixar, está no controle. Final do dia, já fez? Não deu. E vai empurrando com a barriga. Procrastina, irmãos. Um dia faz, estou vendo. Quer ver uma pessoa que adora procrastinar? Estou vendo. Já viu isso? Estou vendo. Já fez aquilo? Estou vendo. Olha, e aí? Estou vendo. Procrastina. Um dia faz, um mês faz, um ano faz, e não faz, irmão. Demora a fazer as coisas. A Bíblia diz assim: o que vens às mãos para fazer, faze-o logo, faze-o depressa. Mas as pessoas não se programam, não fazem, demoram a fazer, irmãos. Mas eu fico agoniado. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Eu fico agoniado com gente que procrastina, que vai empurrando. Eu acho que meus filhos, eles têm uma doença. Aliás, eles têm uma visão de mim que eu sou doente. Porque eu falo para ele assim: filho, faz isso. Ele fala: tá certo. Eu pergunto: já fez? Ele falou: pai, o senhor acabou de pedir. Eu falei: era para você ter acabado de fazer. Irmãos, a lentidão das pessoas impedem elas de ter sucesso. Impedem. Eu passo por um lugar, irmãos, eu digo para a pessoa: olha, pega aquele copo ali e bota ali em cima. Aí eu vou, de tarde eu volto, o copo está onde? No mesmo lugar. Eu fico pensando: por que acabaram a forca? A minha esposa fez uma cara desse tamanho: pare com isso. Mas gente que empurra com a barriga, que procrastina, irmão, não tem sucesso.
Gente que não, ó, irmãos, eu anoto as coisas no meu caderno todo dia, e todo dia eu olho se eu posso fazer aquilo. Tem gente que nem anota, por isso que nem sabe o que tem que fazer. Aí você fala assim: já fez isso? Ih, é mesmo, ó. Conhece gente assim? Se não conhecer, eu apresento. Conheço um monte. Pastor, essa pessoa vai ter sucesso? Não, não vai ter sucesso. Uma pessoa que perde tempo, não agarra a oportunidade, não é proativa, não se valoriza e procrastina, essa pessoa não vai ter sucesso. Não vai ter. Eu conheço muita gente que não tem, por causa disso. Vamos continuar olhando. O camarada, ele abriu, olha só, saiu para fazer o quê? Ele saiu para quê, irmãos? Para abrir cova. Irmãos, gente que não... Irmãos, vê só. Se eu estou fazendo alguma coisa, essa coisa tem que produzir alguma coisa. Entenda isso. Se eu estou fazendo, o que eu estou fazendo tem que gerar resultados. Não é só fazer por fazer, irmãos. Porque tem gente que está fazendo, mas está abrindo cova. Eu conheço gente que é expert, perito em colecionar figurinhas de Copa. Serve para quê? Para nada. Gente que senta numa mesa para conversar, conhece tudo de seriado da Netflix. Pode perguntar, que ele conhece os personagens, conhece quem entrou, quem saiu. Serve para quê? Para nada. Gente que irmãos, é mais ou menos o seguinte: o que é gente cavando cova? Gente que não tem foco em coisa que produz. Veja o verso de número 16. O que saiu com 5 talentos, imediatamente ele saiu para quê? A negociar. E o que recebeu um? Para abrir cova. Gente que o foco está errado, irmãos. O foco dessa pessoa não produz resultados. Pode produzir alegria nela, mas não produz resultados. Eu não consigo entender isso. Primeiro porque a minha vida é curta, porque eu tenho conta para pagar, e porque eu quero, irmãos, obedecer a Deus, sendo imagem e semelhança dele. Eu nasci para vencer, eu nasci para ter sucesso. Eu nasci para o que Deus disse para Adão: domine. Mas tem gente que vive cavando cova, irmãos, perdendo tempo com coisas que não produzem resultado. É cova. Pense nas coisas que você assiste, pense nas coisas que você lê, pense nas coisas que você, sabe, irmãos, faz, os cursos, os estudos. Se ele te produz alguma coisa, se ele te eleva para algum patamar maior, pense nisso, para depois não estar reclamando com Deus porque que você não tem sucesso. Meu filho, o Gabriel teve uma época que Gabriel começou a gostar de cozinhar. Lá em casa, dos 3 homens que a pastora Leonor convive, o Gabriel é o mais talentoso para a cozinha. O Jonatas é um desastre. Puxou a mim, que sou um desastre em dobro. Mas o Gabriel sabe cozinhar. Aí ele falou: pai, eu gosto de cozinhar, eu sei cozinhar, eu vou fazer um curso
de 2 anos no Senac de gastronomia. Falei, fantástico. Para quê? Vai abrir restaurante? Não, é porque eu gosto. Vai perder 2 anos da tua vida porque tu gosta? Sabe, irmãos, as pessoas vivem cavando cova, fazendo coisas que não servem para nada, a não ser para enterrar elas mesmas. Quem está entendendo aqui, diga amém. Por fim, ele abriu cova e ele escondeu o dinheiro. Escondeu o dinheiro. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você parar para olhar para o texto, escondeu o dinheiro. A gente poderia até falar de dinheiro, porque de fato precisa ter habilidade com o dinheiro e tem gente que não tem. Mas o contexto do sucesso aqui não é a habilidade do dinheiro, é a palavra escondeu. Nesse caso, ele escondeu, porque os 3 tiveram dinheiro, tá ok, mas ele escondeu. A palavra é a raiz da mesma tradução de avareza, avarento. É o cara que esconde, é o sovina, é o pão duro, é o muquirana. Ele escondeu o dinheiro. Deus deu uma oportunidade para ele. Ele perdeu tempo, focou em cova, e na hora, para não perder o dinheiro, ele esconde o dinheiro. Por quê? Porque ele nunca entendeu o propósito do dinheiro. A Bíblia diz: qual o propósito do dinheiro? Você quer saber sim ou não? É porque está aqui uma coisa aqui assim, que eu estou olhando assim, meu Deus, será que eu estou pregando no lugar certo? Tudo que Deus faz e tudo que tem propósito, sim ou não? Então o dinheiro também tem propósito. A Bíblia dá 2 propósitos para o dinheiro. Quantos eu falei? 2 propósitos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, diz que o meu trabalho é para eu desfrutar com a minha esposa. Fala de família. Fala de família. Por exemplo, para que o dinheiro? Para desfrutar com a sua mulher, para desfrutar com a sua casa. As mulheres, para disputar com a sua família. Tem maridos aí, sim ou não? Deus vai te usar esse ano. Aliás, esse ano não, antes de virar o ano, para pegar R$1.000 e dar para ela. Dizer, toma, gasta o que você quiser. Aí, o silêncio foi quebrado no auditório. Irmão, dinheiro tem que ter finalidade. A Bíblia diz que a finalidade do dinheiro é gastar com a mulher que você ama, com a sua família. Não seja sovina, não seja muquirana, pão duro, avarento. Agora cuidado, que tem mulher que estraga tudo. Você só dá 1.000, se puder guardar 1.000. Se não puder guardar, também não dá nada. Eu estou sentindo uma alegria nos homens agora tão grande. Tem um irmão ali que está assim, ó. Deus agora está falando. Deus agora está bradando, Jesus. Brada aí, Jesus o pastor. Olha só, eu vou ler um versículo para vocês, que eu já disse para minha esposa. Eu digo isso para ela, ela fala, pare de dizer isso, pare de dizer isso. Até meus filhos já vieram reclamar comigo. Mas Eclesiastes no capítulo 8, no capítulo 6, está escrito assim, ó. Existe um homem, versículo 2, existe um homem a quem Deus deu riquezas,
bens e honra. Esse homem, nada vai faltar a ele. Ele vai ter tudo quanto a sua alma deseja. Deus deu a ele para que ele coma. E o versículo continua: mas só que vai vir um estranho e vai comer. E o versículo 3 diz: porque se você gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a idade avançada, e não se fartar do bem, se você não for para a sepultura, sem ter se fartado, sem ter experimentado, vivido o que você recebeu, você é igual a um aborto. Nasce morto, porque você não consegue desfrutar da felicidade que Deus te dá. Versículo 3. Uma pessoa que tem as coisas e não desfruta, o texto está dizendo, é pior do que um aborto que não nasceu, porque é como se essa pessoa não tivesse nascido. E o verso 2 diz: de que adianta você ter tudo o que você quer, mas não desfrutar? Vem outro para desfrutar. Por isso que eu digo para minha esposa: tu vai ser uma viúva pobre, porque eu vou gastar tudo antes de morrer, para outro não vir gastar contigo que eu ganhei. Porque a Bíblia diz: vem um outro para comer o que tu produziu. Tu é pior do que um aborto. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu falei: não. Eu digo para meus filhos, às vezes eu digo assim, às vezes eu digo para um assim: ó, a gente vai viajar, eu vou para tal local com tua mãe. Pai, mas o senhor vai gastar. Digo: vou, não vai sobrar nada para tu. Nada. Gastar tudinho. Porque o propósito do dinheiro é proporcionar felicidade para a sua família. A Bíblia diz, quando vai eleger um pastor, ontem nós tivemos 2 pastores aqui que foram consagrados. Quando a Bíblia vai, né, inclusive um deles está aqui, agora é o pastor Paulo Albérico. Quando ele chegou, eu falei: pastor Paulo. Ele falou: pastor, está tão difícil ainda ouvir esse negócio. A Bíblia diz que quando você vai separar um pastor, antes de você olhar, você tem que olhar a casa dele, a família dele. Porque se ele não consegue cuidar bem da família, ele não consegue cuidar bem da igreja. Então entenda uma coisa: o propósito do dinheiro é para você ser feliz com a sua família. Se você recebe, irmão, mas a cama está lá para trocar há 300 anos, as molas já tudo saindo assim, tem que botar um lençol em cima, senão sai furado. Tem alguma coisa errada. O camarada senta no sofá, afunda, e a madeira, aquela que fica embaixo, é que impede dele tocar no chão. Tem alguma coisa errada. Se você não cuida da sua casa, é porque você não entendeu o propósito do dinheiro. Se você não cuida da sua família, você não entendeu. Se você não cuida da sua esposa, se você não cuida da sua casa, você também não entendeu o propósito do dinheiro. Eu falei que eram quantas coisas? 2. Segunda. 2 Coríntios capítulo 9, quando fala de oferta, o versículo 11 diz: para que Deus nos enriquece? Enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para você aprender a ser generoso. Generoso. Irmãos, quando você tem dinheiro e não investe no reino de Deus, você também não entendeu o propósito do dinheiro.
O propósito do dinheiro é você ser generoso. Por isso que quando o camarada, ele é muito rico, ele abre logo uma fundação, quer cuidar de criança na África, quer fazer não sei o quê. Ele vira é claro que é moda ser uma pessoa que gosta de filantropia. É moda. Mas é porque esse é o propósito do dinheiro, promover o bem. Quando um dos mantenedores da casa São Francisco me procurou há uns 4 anos atrás, disse para mim assim: nós estamos mudando de lugar. E ele falou para mim: o senhor é pastor? E eu falei: sou. Ele falou: os pastores não gostam dos católicos. Eu falei assim: o senhor pode falar dos outros, de mim não. Eu tenho amigos padres, eu amo os irmãos católicos, não tenho esse problema comigo. Ele disse: o senhor poderia pelo menos mandar alguém a cada 15 dias levar uma palavra de esperança? Eu falei: eu pensei que o senhor ia pedir dinheiro. Ele falou: não, eu preciso de alguém que vá lá, pelo menos levar uma palavra. Quando eles se mudaram, precisaram de material, de tinta. Bira procurou, falou: pastor, eu digo: vamos, é a nossa missão, é ser generoso. A gente não escolhe as pessoas para servir, a gente serve as pessoas. A igreja não é paredes, a igreja é gente. E se eu não entendo o propósito da igreja, eu nunca entendi o propósito do dinheiro. Para que o dinheiro? Para ser generoso. Porque Deus enriquece as pessoas para elas serem generosas. Ele dá semente para quem semeia. Mas o camarada é amarrado, é um suvina, é um muquirana, é um avarento. Para ele, o reino de Deus não importa, importa ele. Essa pessoa não vai prosperar, porque ela quebra o princípio, ela escondeu o dinheiro. E o texto diz: escondeu o dinheiro que era de quem? Versículo de número 18, 25, 18. E diz o texto: saiu, abriu uma cova, escondeu o dinheiro. E o dinheiro era de quem? Tudo que você tem na mão não é seu. Se você não entender isso, você não prospera. Se você não entender isso, você não prospera. Alguns pastores amigos meus estão ansiosos. Já me perguntaram, essa semana me perguntou um outro, porque eu estou sem celular, me perguntou um outro. Já começou a precisar do investimento para investir no C3? E eu disse: não. Ele disse: eu quero que você mande uma conta para mim, lá na América, uma conta grande. Eu disse: pode deixar, eu vou escolher a maior para você. Sabe por quê? Porque toda vez que eu vejo um amigo construindo igreja, eu ligo para ele e digo: está precisando de quê? Cadeira de criança, vou mandar uma oferta. E eu vivo semeando nas igrejas que estão em obra. Por isso que eu não temo quando a gente começar a dizer assim: chegou a hora da igreja entrar no C3, porque o Deus a quem eu sirvo sabe, e Ele sabe o meu coração, e Ele sabe que todo o recurso é dEle, e é para semear no reino dEle. Outro dia desse, uma irmã olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor viaja muito. Eu sei que eu errei. Ela até saiu da igreja. Eu olhei para ela e falei assim: é com seu dinheiro ou com o meu? Porque o meu é para eu viajar com a minha família e para investir no reino de Deus. É para essas duas coisas que é o meu dinheiro. Não é estar bancando o luxo de outro. Não é para estar deixando para o outro. É para investir no reino e na minha família. Amor, não precisa fazer essa cara feia não. Tu sabe que eu te amo. A gente precisa entender que Deus nos fez a sua imagem e semelhança.
Você acha que a imagem e semelhança de Deus nasceu para ser derrotado ou para vencer? Você acha que a imagem e semelhança de Deus nasceu para viver contando história de derrota ou para vencer? Para vencer. Agora, se eu não cumpro os princípios que eu falei nessas duas mensagens, eu estou fadado ao fracasso. Porque é consequência da colheita dos princípios que eu não estou exercendo. Sabe, irmãos, nós não nascemos para ser derrotados, nós nascemos para ser vitoriosos. E até que um dia, olha o verso de número 19, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Ou melhor, eu vou pedir para você ler para mim. Lê para mim, 1, 2, 3. Foi imediato ou foi depois de muito tempo? Depois de muito tempo. Sabe qual é o erro de muita gente também? É achar que tudo é imediato. Eu estou casado com a pastora Leonor há 30 anos, irmãos. Há 30 anos. 30 anos que ela me suporta. Há 30 anos que Deus está treinando ela para receber galardão lá no céu. 30 anos. Mas quando nós casamos foi fácil? Não. Os móveis eu comprei no dia do casamento, a cama e o guarda-roupa. Móveis de Gravatá. Dei a entrada. Só fui pagar o cara 2 anos depois, porque no mês seguinte não tinha dinheiro para pagar ele. Todos os móveis de dentro da minha casa tinham sido doados, dados, trazidos de casa de praia. Geladeira de casa de praia, irmão, que a metade é ferrugem, a outra metade está para enferrujar. Foi a geladeira da minha casa. A gente foi morar dentro de uma comunidade que a gente precisava tirar os sapatos para sair, porque a gente passava pela lama de uma vacaria. Sabe o que é vacaria? A gente passava por lá. A única cadeira que tinha no terraço tinha sido era uma cadeira de praia. Aquela que você arma assim de alumínio. E com o tempo ela ficou rasgada. E quando a gente sentava tinha que ter cuidado para não afundar. E aí eu chegava para ela e perguntava o que é que vai comer hoje. E ela respondia, nada. Vamos para a casa da sua avó, porque não tem nada. Foi assim o começo. Mas o texto diz, depois de muito, sucesso leva tempo. Não é do dia para a noite. Sucesso leva tempo. As pessoas erram porque elas querem ter de imediato e não ralam para alcançar. Quer ter sucesso? Não ache que isso vai acontecer do dia para a noite, porque sucesso leva tempo. Até que no dia o Senhor foi lá prestar conta. Voltou o Senhor daqueles servos para prestar conta, para ajustar a conta. Voltou o Senhor daqueles servos. Pode deixar lá no 19 mesmo. E ajustou conta com eles. Ajustou que conta? A vida deles. Vamos ajustar aqui a conta da vida de vocês. E o texto diz: e ele se aproximou do que havia recebido 5 talentos. E entregou a eles outros 5 talentos. Senhor, está aqui. Tu me confiaste 5 talentos. Eu ganhei outros 5 talentos. E eu estou te devolvendo, tudo é teu. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel. Fostes fiel no, mas o pouco não é 1,
o pouco não é 2? Por que ele chamou pouco de 5? Porque para Deus não existe milhões, por mais que seja aqui na terra, tudo comparado ao céu é pouco. O que importa é como você termina, não é como você começa, nem como você está. É o final da história que conta, não é o começo. Ninguém que vai contar um filme, irmãos, fala assim, eu preciso te contar o começo. Fala, cara, você não sabe como termina o final do filme. As pessoas querem sempre contar o final do filme, porque não importa o começo, irmãos, é o fim que importa. E ele disse, vocês trabalharam, multiplicaram, ok, é céu para vocês. É céu para vocês. O que importa, o final, e não o começo. Uma vida de sucesso, irmãos, uma vida de sucesso é uma vida que tem história para contar. E ele chegou e ele disse assim, olha, você foi fiel, eu vou te colocar sobre muito, entra no gozo do teu Senhor, porque o que importa mesmo é a felicidade eterna. Tudo que você tem aqui, que você administra, os 5 e os 2, é só um teste para saber se você vai passar na hora de ser levado lá para cima. E veio também o que recebeu 2. E o que recebeu 2, Senhor, está aqui os teus 2. E eu multipliquei, ganhei mais 2. Toma, Senhor. Toma. E ele recebeu e disse, entra na alegria do teu Senhor. Porque Deus não te fez para ser um derrotado. Deus te fez para ser um vencedor. Entra na alegria do teu Senhor. Deus te fez para contar a vitória. Só que o último versículo ele é chamado de inútil. É chamado de servo inútil. Por que ele é chamado de servo inútil? Porque ele nunca entendeu o propósito de Deus. No versículo de número 24, ele diz assim, eu sei que tu és um homem severo. Ele chama Deus de carrasco. Como pode ser carrasco, se no verso de número 14, ele pega os seus bens, chama aqueles servos e dá gratuitamente a eles? Como ele pode ser carrasco? Ele nunca entendeu quem Deus é. Nunca entendeu que o Deus a quem eu sirvo é o Deus da graça, é o Deus da oportunidade, é o Deus que abre porta onde não tem porta. Agora quem tem que entrar sou eu. As pessoas esqueceram. Elas acham que as coisas caem do céu. Não caem. Mas Deus dá oportunidade. Deus abre caminhos. Caminhos no deserto. Caminhos no meio do mar. Porque Deus quer que a gente marche. Deus quer que a gente seja vencedor. Deus quer que a gente seja vitorioso. Sabe, irmãos, 2023 precisa ser diferente. 2023 tem que ser diferente para a sua vida. Tem que ser diferente para a sua casa. Tem que ser diferente para a sua empresa. Tem que ser diferente para o seu negócio. Tem que ser diferente para você. 2023 tem que ser diferente. Você precisa colocar esses princípios. Dizer, o Deus a quem eu sirvo é bom. O Deus a quem eu sirvo é bom. Ele não é mau, Ele é bom. Ele me dá oportunidades. Se eu estou na derrota, não é Deus que é severo. Se eu estou arruinado, não é Deus que é ruim. É porque eu preciso exercer princípios de sucesso e eu não estou exercendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você olhasse hoje, se você estivesse olhando a cruz de Cristo, e na cruz, um homem todo ensanguentado, veias expostas,
Alguns minutos, um soldado veio e lhe furou aqui de lado uma coroa de espinhos cravada em sua fronte. E ele, com aquela cara de que já morreu ou está morrendo. Se você visse aquilo, com a sentença de Roma em cima, culpado, rei dos judeus, você diria que aquele homem é um derrotado ou um vitorioso, morrendo naquela condição? Você diria, é um derrotado. Só que 3 dias depois, as cadeias da morte não puderam detê-lo, e ele saiu da tumba como vitorioso. Se você olhasse para José do Egito, lançado também em uma cova, vendido pelos seus irmãos, escravo na casa de Potifar, acusado de ter dado em cima da mulher do cara, lançado na prisão, esquecido na prisão, você diria que esse rapaz é um vitorioso ou é um derrotado? Derrotado, largado lá, esquecido na prisão. Se você olhasse a história dele, você diria, é um derrotado. Só que um dia Faraó teve um sonho, alguém lembrou dele, mandou buscar ele, levaram ele, trocaram as roupas, ele interpretou o sonho de Faraó. Faraó disse, aqui agora no Egito, depois de mim você é o cara que vai mandar em todo mundo. E ele está sentado no trono, quando seus irmãos chegam, aquela imagem, ele lá, olhando todo mundo comprar as sementes, e quando olham, vê ele, aquela imagem é de um derrotado ou de vitorioso? Vitorioso. Moisés vai tentar libertar o povo, e ele começa brigando, ele vê um egípcio brigando com um hebreu, e sabe, ele vai lá apartar e mata o egípcio, porque ele não consegue, ele foge, deixa de ser príncipe e foge. A Bíblia diz que ele chega num lugar e vai pastorear ovelhas que nem dele é. E quando Moisés aparece novamente nas escrituras, 40 anos depois de deserto, o texto diz que ele está pastoreando as ovelhas do sogro em um lugar esquecido. Você olha para esse homem que foi príncipe, agora está lá cuidando de ovelha que nem dele é, lá no deserto esquecido. Você acha que esse homem é um vitorioso ou é um derrotado? Irmãos, eu não estou ouvindo. Derrotado. O cara era príncipe, agora está cuidando de ovelha no deserto. Você é um derrotado. Só que depois, um dia, quando Deus se encontra com ele, fala assim, ó, chegou a hora de ressurgir das cinzas, e pega ele, coloca ele lá. A Bíblia diz que ele com um cajado vence o império de Faraó, liberta o povo, coloca o povo lá para seguir caminho no deserto. Deus fala com ele no monte, dá as tábuas da lei. 40 anos depois, Moisés morre, e sobre ele está escrito: não havia profeta semelhante a Moisés, a qual Deus falava com ele cara a cara. Este homem também é um vitorioso. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua derrota de hoje não define o seu sucesso de amanhã. A sua situação de hoje não é o seu fim. Coloque os princípios de sucesso em prática e espere, porque Deus fez você a sua imagem e semelhança. Deus fez você para ser um vencedor. O que você está passando hoje não define o fim da sua história. Leva tempo, irmãos. Leva tempo. E você pode mudar hoje. Leva tempo. E você pode dizer: eu quero viver uma vida de sucesso.
uma vida na presença de Deus, uma vida com Deus no controle da minha história. Eu preciso aprender a administrar o que Deus me dá, seja 5, seja 2, seja 1, seja muito, seja pouco, mas eu preciso aprender. Eu preciso saber que tudo que eu tenho não é meu, é dele. Eu preciso ter princípios de sucesso. Vivendo nos meus dias, eu não posso perder tempo, eu não posso perder oportunidade. Eu tenho que ser proativo, eu tenho que ser bom no que eu faço, eu tenho que aprender a me valorizar. Eu não posso estar por aí procrastinando, deixando para depois. A vida é curta. Eu não posso estar cavando covas, focando em besteira que não me leva a lugar nenhum. Eu não posso ser um muquirana, um avarento, mas tudo que eu ganho tem que ter propósito, família e reino de Deus, porque um dia eu vou prestar conta da minha vida e da minha história. E como é que eu vou terminar? Derrotado ou vitorioso? Eu termino com sucesso ou sem sucesso? 2023 pode ser um ano de sucesso, mas depende de você. Deus está disposto a abrir portas aonde não tem portas. Deus está disposto a fazer coisas incríveis, mas depende de... Vira a pessoa que está do seu lado e diga: depende de você. Agora diga assim: Senhor, eu sei que depende de mim. Depende de mim, irmãos. Depende de mim. Fique de pé. Porque quando você... Olha, eu quero dizer uma coisa para você esta noite. Irmãos, eu sei que é uma mensagem diferente. Mas eu tenho convivido com pessoas que só têm me contado histórias de derrota. E eu preciso dizer uma coisa para você. 2023 é o ano do crescimento, é o ano da prosperidade, é o ano do sucesso. Eu sinto isso. Pastor, como é que o senhor sente isso? Sabe, é porque eu não gosto de pregar esse tipo de mensagem. Eu gosto de pregar mensagem que o povo chora, vem na frente, digo, deu resultado. Mas essa mensagem precisava ser dita, que o sucesso depende de nós, dos princípios desse sucesso. Depende de você, depende de mim. Não culpe Deus por nada, porque o Deus a quem nós servimos está disposto a nos abençoar. Está disposto a abençoar a minha casa, a minha família, os filhos dos meus filhos, que são meus netos. Aleluia!